Sons da Terra. Oi, tudo bem? Tá começando mais um Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente em parceria com a rádio CBN. Eu sou Paulo Augusto, repórter do Terra da Gente, e hoje estou falando aqui do sul de Minas Gerais, de Pouso Alegre, para falar de uma espécie muito especial que uma vez por ano passa por aqui e faz a alegria dos observadores de aves. Eu estou falando do caboclinho, que tem esse canto. E é uma espécie que faz uma viagem épica. Mas antes de falar sobre isso, eu quero apresentar nossos convidados. Primeiro, eu quero apresentar o Luciano Lima, nosso biólogo do Terra da Gente. Tudo bem, Luciano Lima? Você que viaja o Brasil, onde você está hoje, Luciano? Oi, Paulo. Hoje, Paulo, por incrível que pareça, eu estou na minha casa, aqui na Serra da Bocaina, escutando os tico-ticos e os trinca-ferros cantando aqui no quintal. E um oi especial para todo mundo que está nos assistindo ou ouvindo aqui em mais um Sons da Terra. Bacana, Luciano. E aqui comigo hoje eu tenho um convidado muito especial. É um dentista amante das aves e que conhece tudo sobre o caboclinho. Tanto é que ele está até com a camisa em homenagem ao caboclinho, é isso? Deixa eu apresentar, é o José Nélio Miranda. Tudo bem, Zé? Tudo jóia, tudo Já tô bem. íntimo, tô chamando de Zé, tá? É isso aí. Zé Nélio, como os amigos chamam por aqui. É José Nélio. E realmente os caboclinhos, no meu entender aqui na nossa região, são as avezinhas mais apaixonantes que tem aqui. Primeiro que são muito canoros, segundo pela coloração que eles têm. Eles são muito bonitinhos mesmo. Canoros são as aves que cantam bonito, né? Isso mesmo. Brasil afora a gente tem vários Sim. exemplos, né? Temos muitos deles e por eles ser canoro, agora nem tanto, mas já foram muito caçados para serem engaiolados. É uma coisa muito triste, mas agora já diminuiu bastante e a gente quer vê-los na natureza bem livres e cantantes mesmo. E ele é o menor entre os canoros? Sim, do Brasil a ave canora menor em tamanho é o caboclinho mesmo. A gente fala caboclinho, a gente está generalizando, das 7 espécies que tem aqui em Pouso Alegre. Normalmente nós vamos tratar de caboclinhos, mas são 7 espécies que costumam aparecer aqui esporadicamente, né, que é na época da migração deles. São 7 espécies catalogadas, fotografadas, registradas e contidas na nossa enciclopédia mineira brasileira do Wikiaves aqui do Brasil. São uma belezinha. E como são e quais são essas espécies? Aqui nós temos o caboclinho coroado, que é a espécie das mais comuns, o caboclinho de barriga preta, caboclinho de barriga vermelha, o caboclinho de papo branco, o caboclinho de papo escuro e o caboclinho. O canto deles é uma belezinha. Eu queria passar a bola agora para o Luciano Lima. Luciano, queria que você falasse um pouquinho do canto dos caboclinhos que tanto encantam os observadores de aves. O canto do caboclinho é mesmo uma maravilha, né? Não só do caboclinho, dos caboclinhos, né? Existe uma espécie que é chamada de caboclinho, o Sporophylla bovreuil, o nome científico desses trava-línguas. Mas além dele tem várias outras espécies que tem aí caboclinho de papo branco, caboclinho de chapéu preto, enfim, várias espécies que tem esse nome caboclinho, são todos do mesmo gênero, do gênero Sporophylla, que é o mesmo gênero do qual fazem parte o colherinho e o bigodinho, por exemplo. E são todas espécies aí muito famosas pelo seu canto super mavioso, bem estruturado, traduzindo, canto lindo. E uma coisa que para o passarinho tem a função aí de atrair a fêmea, principalmente são os machos, só que cantam. E esse canto basicamente é para defender o território e para conquistar uma parceira, uma companheira. E ao mesmo tempo, um canto lindo, são cantos maravilhosos, mas às vezes eles acabam sendo um malefício para essas espécies, porque muita gente, está diminuindo cada vez mais, mas muita gente gosta de capturar os caboclinhos, de diferentes espécies de caboclinhos, para colocar na gaiola, e a gente sabe que pássaro na gaiola não canta, lamenta. Especialmente uma espécie dessa, os caboclinhos fazem migrações incríveis. Imagina você confinar um passarinho
que precisa se deslocar em milhares de quilômetros todos os anos, a solidão de uma gaiola desse tamanhozinho, né? Então, o canto caboclinho é lindo, vamos aproveitar e apreciá-lo na natureza. Cada espécie tem um canto um pouquinho diferente e, de fato, o canto do caboclinho, só caboclinho do Sporophylla bovril, eu acho também que é um dos mais bonitos. Não, muito legal, Luciano. E lembrando que essa ave não canta por aqui em Pouso Alegre o ano inteiro. Ela tem uma época específica. Que época do ano que ela canta por aqui, Zé? Então, eles chegam aqui, fazendo a migração deles, em meados de outubro. E eles permanecem aqui em novembro e alguns ficam até mais ou menos final de dezembro. O único que fica mais tempo, e esse até reproduz aqui, é o caboclinho coroado. E esse aqui eu já encontrei eles até no mês de maio. Então, nessa época, eles cantam bastante mesmo. Eles cantam e muitas vezes confunde a gente, porque normalmente o bando deles é um bando misto. Às vezes tem 4 espécies juntas cantando, então a gente não consegue saber quem que é que está cantando e diagnosticar certinho qual que é o canto de um. Então, Luciano, até seria interessante, eu sei que entende bastante como biólogo do Terra da Gente, essa viagem que eles fazem, eles andam às vezes milhares de quilômetros mesmo. Aí eles param um pouco aqui em Pouso Alegre, depois seguem viagem, né, para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, norte da Argentina. A minha dúvida é se eles viajam em bandos muito grandes, em que altura eles viajam, se eles viajam só à noite, só de dia, se eles param em outros locais também, ou só essa parada de Pouso Alegre é suficiente para eles continuar a viagem deles para o sul? Pergunta capciosa, Zé Nélio. Na verdade, eu nem sei se tem alguém que consegue te responder essa pergunta nos detalhes que seria importante a gente saber. Porque assim como a maioria das aves migratórias no Brasil, a gente sabe muito pouco sobre a migração do caboclinho, dos caboclinhos, na verdade, que não é só o caboclinho que migra. A maioria das espécies de caboclinhos realizam movimentos migratórios. Inclusive, é importante a gente já separar aqui, salientar, na verdade, que até recentemente o caboclinho e o caboclinho coroado eram considerados a mesma espécie. Então, se você for procurar na literatura, às vezes você acha muitas informações que se referem ao caboclinho coroado, mas como era considerado a mesma espécie, estão lá como o Sporophylla bovril. E o que a gente sabe hoje é que o caboclinho coroado, a área aí de reprodução dele vai mais ou menos aí do sul de Minas até em direção ao sul do Brasil. Aí entra Rio Grande do Sul, entra Paraná, Santa Catarina, norte da Argentina. Enquanto o caboclinho, Sporophylla bovril, ele a região também, alguns reproduzem aí no interior de Minas e também no interior de São Paulo, mas a maioria é na região já do Brasil Central e Nordeste. E provavelmente essas espécies, essas migrações, esses indivíduos, essas aves, elas vão para o norte do Brasil durante o período de descanso reprodutivo e elas descem aí para as áreas reprodutivas na época da reprodução, que é mais ou menos agora, né? Que vai de setembro, outubro até março. O que a gente sabe sim, a gente vê com frequência esses caboclinhos em bandos, então eles migram em bandos, nem bandos só da mesma espécie, bando de várias espécies diferentes, e como a maioria das espécies de aves, de passarinhos, de passeriformes, provavelmente elas migram de noite sim. Aves grandes, como as aves de rapina, as garças, as cegões, elas migram de dia, que elas fazem uso dessas correntes térmicas para pegarem altitude e se deslocarem durante as migrações. Já as aves pequenas, os passarinhos, vamos dizer assim, geralmente eles migram durante a noite. O que acontece é que quando está começando a escurecer, eles levantam voo, pegam um pouco de altitude e voam durante boa parte da noite. Quando está começando a clarear, eles pousam. E não é uma pernada só essa viagem não, tá? Eles vão fazendo várias pernadas. Então, os caboclinhos de Pouso Alegre, se eles não reproduzirem por aí, eles vão acabar descendo, talvez pouca coisa a mais. É uma jornada incrível mesmo, né, Luciano? Você imaginar que um passarinho tão pequeno consegue fazer uma viagem tão longa como essa. Ô, Luciano, eu queria aproveitar e já emendar uma outra pergunta para você, que eu estava conversando com o Zé Nélio e surgiu a dúvida, né? Onde o bicho se reproduz, né, Zé? Isso mesmo. Então, pela literatura, o conhecimento que a gente tem, normalmente eles reproduzem lá no Rio Grande do Sul mesmo, norte da Argentina, alguns no Pantanal. E por que é interessante também o caboclinho coroado, que é um dos mais comuns na minha região, esse fica aqui por mais tempo e esse chega a reproduzir aqui em Pouso Alegre. Os outros não, os outros só passam aqui de passagem mesmo.
A responsabilidade está com você aí, Luciano. Então, Paulo, cada espécie de caboclinho meio que reproduz numa região diferente. Alguns no sul do Brasil, outros na região do Brasil Central. Mas focando aí no caboclinho e no caboclinho coroado, o que o Zé Nélio falou da literatura, provavelmente se refere à época que as duas espécies eram consideradas uma espécie só. Que essa separação foi bastante recente. Por quê? Porque na verdade o que a gente sabe é que o caboclinho coroado, ele é uma espécie que reproduz da região aí do sul de Minas Gerais em direção à região sul. Então pega Paraná, norte de Argentina, Santa Catarina e por aí vai. Já o caboclinho, ele é uma espécie que se reproduz ao norte daí de onde vocês estão, da região de Porto Alegre e de São Paulo também, do estado de São Paulo. Então o caboclinho, região central aí do Brasil um pouco, até mesmo no Nordeste, e o caboclinho coroado mais para a região sul. Então eles meio que se separam, eles estão reprodutivamente isolados, embora em algumas regiões eles possam muito provavelmente reproduzir juntos no mesmo lugar, especialmente aí onde vocês estão, na região sul de Minas Gerais. Dependendo da região, o caboclinho acaba ganhando um outro nome, né? Aqui em Minas Gerais, por causa da cor, ele tem qual nome, Zé? Então, o pessoal mais antigo, o pessoal conhecedor de passarinho mais popular, chamavam eles de fradinho, principalmente o caboclinho, pelas costas dele ter aquele tipo de um mantozinho de um frade. Então, o pessoal daqui conhecia ele por fradinho e engaliolavam ele, porque ele cantava muito bonito e a aparência dele é muito bonita, porque ele tem uma coloração cor de abóbora bem forte, com detalhes em preto e o rabinho preto. É muito bonito mesmo esse fradinho. Quer dizer, bonito mesmo é quando ele canta na natureza, né, Zé? Sim, não tem nada igual, né? Os sons da natureza e o caboclinho cantando é uma coisa muito bacana mesmo. Nossa, é muito bonito o canto dele. É muito suave, muito delicado e às vezes fica minutos e mais minutos cantando, sem parar. Valeu, Luciano, muito obrigado. Eu sei que a gente faz uma série de perguntas difíceis para você, mas você, como sempre, muito competente, sempre dá conta do recado. Um abraço, Paulo, um abraço, Zé Nélio, um abraço especial aqui diretamente da Serra da Bucaina para todo mundo que está acompanhando aí mais os Sons da Terra. Até a próxima. Queria agradecer também o Zé Nélio por receber a gente aqui em Pouso Alegre. Obrigado, Zé. Valeu mesmo pela participação aqui no Sons da Terra. Que venha mais vezes, né? Participe mais vezes com a gente aqui. Tomara. Então, quero agradecer também o pessoal, a equipe do Terra da Gente, sempre levando informação de primeira qualidade e de confiança, qual é o caso das perguntas e dos questionamentos que nós fizemos ao Luciano aqui. É extremamente importante esses esclarecimentos para os amantes das aves. E a gente costuma terminar os Sons da Terra, às vezes, com música, né? Mas hoje nós vamos inovar. O Zé Nélio também, ó, a cara dele, eu não combinei nada com ele. O Zé Nélio também é um amante da poesia e vai citar um poema para a gente terminar com chave de ouro. A participação hoje de quem? Do poeta Manuel de Barros, um neco-holandês da região do Pantanal e é muito amante da natureza também. Ele que diz assim, eu sempre apreciei demais esse. Tem um versinho dele que fala, eu fui aparelhado para gostar de passarinho. Eu tenho abundância em ser feliz por isso. Parabéns! Muito legal! Bacana demais mesmo, Manuel de Barros e tudo de bom mesmo também. Valeu, pessoal! Sons da Terra.